Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast e hoje eu tenho um convidado aqui bem especial. Confesso que eu tentei fazer um roteiro aqui de apresentação para ele, mas esse cara fez tanta coisa já que é meio difícil colocar tudo em um só parágrafo. O cara é comediante, ator, roteirista, apresentador, diretor, youtuber e talvez a minha ocupação preferida dele é que ele lançou duas tendências quando não havia ninguém aqui no Brasil que fazia isso, que com o quadro Não Fale com o Motorista, o cara conseguiu lançar a tendência de Uber, que o cara levava famosos do ponto A ao ponto B. Exatamente. E lançou também a tendência, querendo ou não, do podcast em entrevista, né? Porque o cara, além de fazer isso, de fazer o Uber dos famosos, ele fazia uma entrevista ali nesse trajeto, o que a gente conhece hoje com podcast como o Flow e tal, como entrevista de podcast, né? Então, Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, seja muito bem-vindo ao Bookcast. Ô, rapaz, prazer estar aqui, valeu pelo convite, tô felizão de trocar essa ideia aqui. Eu gosto muito de ser chamado para trocar ideia, porque eu passei tanto tempo trocando ideia com uma galera, né? Com certeza, com certeza. E por que eu chamei? Posso chamar de Banguela, Rodrigo? Pode, claro. Perfeito. Por que eu chamei o Banguela aqui? Porque nesse mês de março de 2021, a Intrínseca lançou um livro chamado Será que Isso Presta?, do autor Jerry Seinfeld. Para quem não conhece, o Jerry Seinfeld é um dos maiores comediantes americanos e do mundo, né, de todos os tempos, responsável também pela série Seinfeld, que ficou ao ar na TV americana de 89 a 97, 98, alguma coisa assim. E esse livro nada mais é que um compilado de 5 décadas de piada em 500 páginas. Assim. O Jerry Seinfeld ele tem um senso de organização de piadas imenso, e inclusive é uma das perguntas que eu vou fazer para o Banguela, e ele colocou tudo de piadas que ele testou em show, que ele trouxe em apresentação, nesse livro de quase 500 páginas, são 470 páginas. E é um livro bem atípico, porque não é uma biografia, não é uma história linear, é a história dele por meio de piadas, assim. Então eu já vou perguntar pro Banguela, Banguela, tu tem esse controle de piadas que o Jerry Seinfeld tem, ou não é muito assim contigo? Não, eu anoto muita coisa que depois acaba virando piada, mas eu não tenho uma linha de pensamento das piadas ou como eu vou criar as piadas. Às vezes a piada vem do nada, ou às vezes eu penso num tema e desenvolvo a piada. Eu não tenho exatamente um formato que eu fico repetindo e isso vira piada. Eu não tenho um padrão Entendi. de criação, assim. Eu vou seguindo a onda, assim. Às vezes eu faço uma apresentação e eu vejo que o tema que eu escolhi o pessoal gostou, e às vezes eu elaboro um pouco mais naquele tema, ou às vezes um outro comediante faz piada num tema popular. E Uhum, aí a minha cabeça me leva para um outro caminho que não é do comediante. E eu penso, sim. putz, acho que o cara não falou disso na piada que ele poderia falar. Dependendo se eu sou amigo do comediante, eu chego e falo, putz, cara, acho que dá para seguir nesse caminho aqui. Mas se eu não tenho contato com o comediante, às vezes eu penso, Uhum. putz, acho que esse tema, por exemplo, lá tem um cara fazendo piada sobre chaleira. E aí o cara tem umas piadas sobre chaleira, eu fico assim, putz, caramba, chaleira, eu nunca pensei em escrever piada sobre chaleira. Aí Uhum. se é alguém que eu conheço, eu falo, pô, acho que eu pensei nisso, naquilo. E se eu não Sim. conheço o cara, eu fico assim, putz, será que eu saberia fazer umas piadas sobre chaleira, sabe? Eu meio que me desafio um pouco, assim, pra treinar também, né? Treinar Sim, observação, treinar sim, piada, claro. treinar tudo. E, cara, esse é meio que o estilo do Seinfeld, assim, ele, tanto na série quanto nos stand-ups dele, ele é meio que um cara que faz observações, mais do que piada em si, ele faz observações muito engraçadas, assim. Eu acho que é meio que Uhum. o estilo do comediante, né? Pegar o que está acontecendo no teu dia a dia e transformar aquilo, dar uma visão para aquilo que ninguém nunca teve e que acaba sendo engraçada, né? Sim, exatamente. É. Cara, quando é que tu começou a tua carreira de stand-up? Eu te acompanho há bastante tempo, desde o blog. Acho que em meados de 2011 tu começou a fazer stand-up, é mais ou menos por aí? Em 2010, foi no finalzinho de 2010, cara. O Diogo Uhum, Portugal me chamou para participar do projeto Fritada, que ele uhum, fazia, que ele faz até hoje, inclusive. Ele me sim. chamou em 2010 porque ia rolar a fritada do PC Siqueira. Ah, sim. E aí ele chamou eu e o Cid, que éramos dois caras da internet, né? Conhecemos o PC e tal, e a gente fazia comédia na internet já.
Uhum. E aí eu fui, foi minha primeira experiência num palco, assim, com plateia, outros comediantes e tal. Isso em 2000, finalzinho de 2010. Sim. Aí em 2011, eu morava no Rio de Janeiro ainda. Em 2011, o Murilo Couto me chamou para fazer open mic num grupo que ele tinha lá, a Sim. Estação Stand-Up. E aí foi quando eu fiz pela primeira vez. Aí fiz em alguns outros clubes do Rio de Janeiro, com outros comediantes que me convidaram, né? O Uhum. Felipe Absalão me convidou para fazer show. Ele tinha uns 2 ou 3 shows na semana e eu fiz algumas vezes com o Absalão. Depois o Eduardo Jericó tinha um show, ele me chamou para o show dele. E Uhum. aí o Marcos Castro, o Murilo e o Henrique Fedorovics, eles tinham um show chamado Comédia Carioca. Uhum. E aí eu comecei a fazer Comédia Carioca, porque eles tinham esse show, mas eles odiavam começar o show, eles odiavam ser o Sim. primeiro comediante da noite, Aham. de pegar a plateia ali, fazer o mestre de cerimônias, eles odiavam. E como eu estava Sim. começando, eu falei, pô, para mim, quanto mais eu fizer, quanto mais eu entrar no palco e sair do palco, para mim vai ser bom. Uhum. E aí eu entrei no Comédia Carioca por um tempo para fazer o mestre de cerimônias. Eu adorava fazer. Ah, E que foi massa. E, cara, ali e que como é que. a carreira foi continuando, porque a Sim. galera da comédia no Rio foi me chamando para fazer e tal. Sim, sim, te via nos lugares e tal, via que tu tava colocando a cara a tapa ali, literalmente. E como é que Isso. foi essa primeira experiência, cara? Começar a escrever piada assim, daqui a pouco tu tá na frente de, sei lá, um monte de gente, e tu fica assim, tá, o que que eu vou falar agora? Como é que vai ser essa estrutura? Como é que foi esses primeiros contatos, assim, pô, vou lembrar do texto que eu escrevi, ou tu era meio que no improviso e via o que que dava? Como é que foi os primeiros momentos, assim, no palco? Não, nunca fui muito de improviso, não. Eu sempre fui mais Uhum. de escrever o que eu vou falar, ter um final daquilo que eu vou falar, e aí, Sim. se durante, enquanto eu tô no palco contando a história, eu tô vendo que o pessoal tá se divertindo, Uhum. eu vou saboreando um pouco mais, mas eu sei como vai terminar já. Eu não vou tão Ah, livre quando eu entendi. vou pro palco. Isso depende de show para show também, né? Às vezes você tem que Sim. aumentar um pouquinho mais o ritmo do que você tá falando e Uhum. entregar um pouco mais acelerado. Às vezes você consegue ir um pouquinho mais lento e trazer o público contigo de uma outra maneira. Sim, sim. Mas eu nunca subi no palco para ver o que eu vou falar, sabe? Eu só com um Ah, tema e sim. não, eu subo sabendo o começo, meio e fim de tudo que eu vou falar ali. Mas, cara, é engraçado falar isso, porque pelo que eu te acompanho, tu tem dois especiais de comédia, né? É um de Isso, 2000, além de várias apresentações, né, fritadas e risadarias da vida, tu tem um de 2015, que é o Totalmente Desnecessário, isso, e o de 2018, que é o Ironia, né? sim. E nesses dois especiais, tu tem um momento de interação com o público ali, que acaba sendo improviso. Como é que tu consegue fazer isso, não esquecer do teu texto e voltar de novo pro teu script, assim, sendo que essa situação é meio off-script, assim, é meio Cara, improviso. quando você faz muito, né? Quando você faz muito, quando você pratica bastante, você acaba tendo segurança do que você tá fazendo, né? E aí Aham. é tranquilo você ir pro improviso, porque você sabe a hora de voltar, né? Ah, sim. Acho que é um pouco a magia, né? O Jô Soares falava uma coisa no programa dele, repetiu várias vezes, que a boa bailarina é a Uhum. que faz o público achar que o que ela tá fazendo é fácil. Ah, Porque sim. Sim. a bailarina fica na ponta do pé e dança e pula e parece que tá voando e parece que ela é leve como uma pluma, né? Mas aquilo tudo é Uhum. treino. Então, quando você assiste a bailarina e fala, nossa, ela parece que ela tá flutuando, parece que, caramba, que ela fica na ponta do pé e tá tudo certo. Como parece ser fácil. Então, essa é Sim. a bailarina profissional, não? É a que faz você achar que ela nasceu com aquele dom e ela, por acaso, botou aquele vestido e tá ali dançando, sabe? Sim. Então acho que a comédia vai um pouco por esse caminho também. Acho que o mundo das artes vai para esse caminho, né? Quando você assiste um Uhum. filme e você conhece o ator, você sabe que o Wagner Moura não é Capitão Nascimento. você sabe que ele não é o Capitão Nascimento, mas quando você assiste o filme, você fala: caramba, esse cara, esse Capitão Nascimento existe e eu esqueci Aham. completamente quem é o Wagner Moura. Então acho que Sim. esse é o bom ator. E na comédia é a mesma coisa, né? Se você pergunta, pô, como você vai para o improviso e volta? Bom, mas isso aí porque eu já fiz bastante, eu tô super Sim. seguro de improvisar
e tá tranquilo, né? Entendi, entendi. Não, e foi bem legal, assim, dos dois especiais eu confesso que o Ironia eu achei muito bom e o Totalmente Desnecessário é muito bom também. Tá, para mim tem um dos melhores finais de especiais que eu já vi. Cara, aquele final Obrigado. da piada da mãe e do pai é simplesmente genial. Mas o Ironia também eu curti bastante. E quando é que tu... Bom, para chegar nesses dois especiais, tu teve meio que uma trajetória, né? 2011, 2010, tu mesmo falou. Nesse Uhum. teu começo, quando é que deu o clique, assim, que tu falou, ih, caramba, eu acho que eu tenho um tino para fazer essa galera rir só com o microfone aqui. Quando é que foi? Foi logo no começo? Foi depois de um tempo de prática? Não, demorou uns 2 anos, cara. Uhum, Demorou uns 2 anos fazendo bastante, aprendendo como é que se faz, né? Não existe literatura, não sim. existe, na verdade existe muito pouco, mas, por exemplo, o livro do Léo Lins ensina muito como fazer stand-up, mas Uhum. quando eu comecei, não tinha o livro do Léo Lins, né? Na verdade, o primeiro livro já tinha, e era Notas de um Comediante, mas eram as observações dele sobre o texto dele, de como ele achava que isso que deveria ser a comédia. Então, Entendi. é, era muito mais o Léo sobre o Léo. O que Uhum. serve de guia para muita gente, mas eu já estava no palco fazendo, eu já escrevia piada no Jacaré Banguela há muito tempo. Então, Sim, para mim, o desafio maior foi como adaptar uma piada de internet, né, uma piada feita na internet, para o ritmo do que é o stand-up, né? Não era nem o tema, entendi. mas o ritmo, né? O ritmo é diferente. E aí você descobre que não é só você falar, você pode ter um ritmo bom de escrita, as piadas estão num ritmo bom de escrita, mas quando você Sim, está no palco, você sim. tem que ser bom em contar essa piada. Tanto que Uhum. tem gente que começa no stand-up e não segue no stand-up porque se descobre melhor roteirista do que comediante stand-up. Porque no palco tem muitas variáveis. Às vezes a luz é muito forte ou é muito fraca, às vezes É, o som tá é. falhando, às vezes o som tá muito alto também, às vezes o som tá muito baixo. Às Uhum. vezes a plateia tá barulhenta, você está fazendo num restaurante em que o restaurante não parou porque o show de comédia começou, então tem um garçom Sim. passando com um espeto corrido de um lado para o outro. Então essas variáveis todas você vai aprendendo ao longo do caminho como lidar com isso, sabe? Às vezes o cara bêbado da plateia, ou a pessoa que não gostou da piada que você falou, Uhum. e aí você tem que ir criando essa casca, né? Como que eu saio dessa situação? Porque Sim. você não pode, você não pode ir completamente agressivo com o cara da plateia e correr o risco de perder a plateia. Se você tiver segurança do que você está fazendo, você pode ser 100% agressivo com um chato e a plateia vai muito Uhum. te apoiar, mas você tem que saber o que você está fazendo. Não é o cara que está Sim, começando, não é o sim. cara do open mic que vai fazer isso e se dar bem. Provavelmente não vai se dar bem. Mas Sim. quando é alguém que já está fazendo há mais tempo, você sabe contornar situações assim. É que nem, eu não sei se foi ironia ou totalmente desnecessário, que tu vai pro palco já com um pacote de Viagra e um pacote de camisinha no teu paletó, sabe? É E o totalmente desnecessário. tu já vai e no momento do improviso tu já pega e já lança esses assets assim pra plateia Então, mas é um improviso controlado, né? Porque eu sei o sim, sim, final. Eu sei que eu vou entregar essas duas coisas. Então, era um claro. improviso completamente controlado. É um improviso que a plateia não sabe o que eu vou perguntar, Uhum. mas eu sei como que eu vou terminar aquela ação, né? E é isso, Entendi, eu tenho que fazer entendi. bastante. A primeira vez que eu fiz essa piada não tinha camisinha nem Viagra. Uhum. Depois de várias apresentações, eu achei que poderia ser engraçado fazer dessa maneira. Fiz algumas vezes dessa maneira. E aí, quando eu Uhum. fui gravar o show, eu falei, bom, eu já sei como que isso vai dar certo. Sim, Eu porque já tu tinha sabe que testado muito antes, né? sim, vai ter um casal ali mais velho, um casal mais novo e vai ter fit. E essa seria Isso. minha outra pergunta, para um especial, quanto de tempo geralmente um comediante se prepara assim? Por exemplo, de O Totalmente Desnecessário de 2015, quanto tempo antes tu teve que testar esse material e ter essa uma hora aí bem bruta assim para trabalhar com ela num especial? Cara, é, depende do comediante. Tem comediante que tem mais facilidade para escrever piada, tem comediante que tem menos facilidade, mas o processo é o mesmo. Você escreve sozinho no teu quarto, sobe no palco, faz e vê se a plateia ri. Se a plateia não ri, você volta, reescreve, Sim. é, muda a sequência das frases, de como você está falando. Uhum. Então, se você faz muito show no ano, você consegue testar mais. Se você Sim. faz menos show no ano, você consegue testar menos. Se você é um cara que tem
não tem facilidade em escrever, e você tem pouco show no ano, você vai demorar mais para testar Sim. 1 hora de show, né? Porque você não faz 1 hora de show. Você vai fazer participação num show, então você faz 5 minutos, 10 minutos. Se você é escalado para um show que tem outros comediantes, geralmente você faz 15 minutos, porque são 4 comediantes fazendo 15 minutos, 1 hora de Uhum. show. Sim. Então, depende muito mais de oportunidades para fazer show do que exatamente quanto tempo entre um show e outro. Tem comediante que faz um show por ano porque dá para fazer, porque tem muito show agendado e faz muito show. Você consegue Sim. testar esse material novo, né? Quando você escreve, vamos dizer que eu tô lá fazendo 15 minutos em todos os shows que eu tô fazendo, com piadas que já estão funcionando, eu já testei em outros shows, eu tenho 15 minutos incríveis do começo ao fim. Se eu quero testar uma piada nova e eu tenho 15 minutos, eu tenho que tirar alguma coisa do meio disso que já tá funcionando pra caramba, do começo ao fim, pra Aham. colocar a piada nova. Então eu começo com umas piadas que eu já sei que já estão funcionando, aí eu coloco a piada nova no meio, se a plateia Sim. riu, incrível, se a plateia não riu, não tem problema, porque eu vou terminar com as piadas que eu já sei que estão funcionando. E aí você tem ali 15 minutos que funcionam, mais 1 minuto ou 2 que vamos ver se funciona. Se Aham, funcionarem, vai testando. beleza. Então aí você tem 16, 17 minutos. Aí você Sim. vai construindo, e quando você vê, você tem outros 15 minutos muito bons. Aham. E aí quando você vai fazer o solo, aí quando você tem 4 vezes 15 minutos muito bons, e você vai fazer o solo, você tem que linkar esses 15 minutos. Você tem que achar uma piada de Assim. ligação entre cada 15 minutos desse, para no final do show você ter um show que tem 1 hora e 10, mais ou menos, Sim. e que Sim. você tem tudo meio testado. Essas piadas de ligação você vai testar no show solo. Pois é, eu ia te perguntar, essa tua testagem de 1 hora só acontece no especial ou tem tipo 1 hora prévia com outra plateia e tal, ou é tipo, Não, você tem que conseguir fazer o solo sem gravar várias outras vezes antes de fazer gravando. sim, Então, sim, assim, a história do Totalmente Desnecessário foi... Em 2014, eu viajei com o Risadaria, o Festival Risadaria. aham, Foi o primeiro ano que o Risadaria... Foi 2014, acho que foi em 2015 mesmo. Eu viajei com o Festival Risadaria e a gente fez 10 capitais, 10 capitais, 40 shows, 50 nossa, shows. bastante. Então, cada cidade a gente fazia de 4 a 5 shows. Em Uhum, cada cidade. Então, como eu já tinha mais ou menos uma ideia do que seria o solo, as piadas, sim, em cada show eu fazia 15 minutos novos. Então, a ah, cada final entendi. de semana, 4 shows, 1 hora de piadas, certo? Uhum, 4 shows de 15 minutos no final de semana. Num final de semana inteiro, eu testava o solo. Aí no outro final sim, de semana, no outro final de semana, por 10 vezes. Então eu nossa, testei o solo 10 vezes. ah, É, bastante. e geralmente, se você conseguir fazer mais, melhor. Sim, E aí, quando eu fui gravar o Totalmente Desnecessário, eu já sabia muito todas as piadas. Eu sabia as interações, eu já sabia tudo. Então, uhum, quando eu fui gravar, eu estava muito seguro do que eu ia fazer ali. sim, entendi. E aí, o Ironia... Aí, beleza, terminei o Totalmente Desnecessário. Aí eu já não queria mais fazer aquelas piadas. Eu já tinha Sim, publicado, gravado, publicado. Putz, o vídeo tá no YouTube, como que o cara vê meu show no YouTube, gosta, vai me assistir no teatro, eu tô fazendo as mesmas piadas? sim, é Pra foda. mim não, para mim não fazia sentido. Então eu comecei a escrever 15 minutos novos e testar 15 minutos novos. Uhum, Que o processo foi diferente. Como eu já tinha gravado tudo, não é que eu tinha um começo, botava piada nova no meio e terminava com outra. Não, eu escrevi 15 minutos novos. E sim, aí você tem que melhorar, 15 minutos novos de um show para o outro, porque você já é conhecido, você já tem um show. claro. Como que você tem um show bom no YouTube e aí você vai fazer um show ao vivo e você tem 15 minutos ruins? Então você tem que melhorar muito Sim, rápido. sim. E tem a E questão aí, que ali no Totalmente Desnecessário e também no Ironia, e acho que em qualquer outro especial, tu não usa piadas, tu usa piadas atemporais, que não são sim, situacionais daquele ano, tipo, bah, é, Bolsonaro e tal, sabe? Claro que o Bolsonaro não existia. eu não gosto dessa linha de comédia.
Sim, sim. Eu acho que ajuda muito quando você vai publicar coisas no YouTube. Por exemplo, o Fábio Ah, Rabin. Fábio Rabin tem um solo dele, e no começo do solo, ele tem ali 15 minutos sobre as coisas da semana. sim. Então ele começa o show fazendo as piadas com as coisas da semana, diverte pra caramba, ele gravou, vai publicar no YouTube. Depois Uhum. disso, é o solo inteiro dele, que né, não tá publicado, que é o solo dele, que é esse texto fechado e atemporal. Sim, sim. E teve Então, uma coisa. acho que a coisa quando é temporal, ela vale para postar aquela semana, né? Que a notícia envelhece, né? Claro, claro. E tem, tu estava falando de totalmente desnecessário, tem uma coisa que tu usou que foi algumas coisas visuais, né? Tu tem um telão atrás ali no totalmente Isso. desnecessário que tu não necessariamente usou no Ironia. Qual foi essa ideia, assim, tu decidiu tirar, porque é bem engraçado no teu de 2015 esses assets visuais, assim, como é que foi essa decisão? Cara, no segundo foi o seguinte, eu fui escrevendo novas piadas de 2015 até 2018, né? Aham, E no final de 2017, um produtor me procurou, porque ele me avisou que o teatro do Shopping Frei Caneca, o Teatro Ney Belo, sim, queria fazer uma temporada de alguma coisa no começo do ano. E ele entendi. falou: você não quer fazer uma temporada de stand-up? Eu falei: ah, quero. Aí eu chamei vários comediantes amigos para fazerem show comigo, montei todas as artezinhas e tal, montei tudo que dava para montar, Uhum, fechei o horário, dia e horário com todo mundo, mandei o material pro shopping e eles publicaram. Então ali eu ia ficar, acho que foram 4 semanas, uhum, toda sexta, sábado e domingo, sim, fazendo o meu solo. Porque os comediantes vinham para fazer 10, 15 minutos no começo do show. Então, um comediante fazia 10 minutos, outro comediante fazia 10 minutos. Aí eu entrava e fazia 1 hora. sim. Então, eu fiz. Quanto dá aí? 4 semanas vezes 3 sessões. 4, 12. Então foi isso. 12 apresentações. Nossa. Eu gravei a apresentação 11. 11 e 12. Eu gravei Ah, tá. no sábado e no domingo. As gravações são de 2 noites. Legal, não sabia. Não No, deu no, pra no, perceber. no Ironia, sim. No Ironia foram 2 noites. Mas eu gravei. Eu fiz o meu solo 10 vezes e gravei nas duas últimas. Assim, 10 vezes na sequência. Sim, 10 vezes sim. na semana. E foi diferente do Totalmente Desnecessário, porque no Totalmente Desnecessário eu fiz 10 vezes. Quer dizer, eu fiz 10 cidades, Das mas cada cidades. cidade eu fazia 15 minutos, eu não fazia meu solo. Sim, não, não era o inteiro, era só 15 Não era inteiro, minutos. porque eu tava fazendo com outros comediantes. Então, no Ironia, aquele solo eu já tinha feito ele 10 vezes nos últimos 10 finais de semana antes. Então ele Nossa. estava muito fresco na minha cabeça, ele estava muito quente. Então eu Uhum, sabia que eu podia ir para qualquer lugar com aquele solo, que eu sabia completamente onde que a piada ia terminar. sim. E, cara, eu não sei se tu segue, tem uma comediante que eu sigo que eu acho ela bem legal, assim, americana, a Whitney Cummings. E Sim. ela trouxe um negócio, um dia eu ouvindo o podcast dela, o Good For You Podcast, ela falando que tem coisas que quando tu vai gravar especial, que só indo gravar o especial tu sabe, tipo, ela notou que nos primeiros especiais ela suava muito, tipo, ela suava porque tem várias luzes, e um cara Uhum. pegou e falou, mais experiente, falou, bah, tu tem que ir uma noite antes e pedir pro teatro ligar o ar um dia antes, para quando tu chegar na apresentação já tá aquela temperatura bem tranquilo assim, tu não vai suar. Tipo, coisas que só na prática tu vai aprender, né? É. E tem um pouco do nervosismo também, Sim. por mais tranquilo que você seja. Pô, quando tá gravando, o Rafinha me deu essa dica uma vez. Eu gravei um especial, acho que foi pro Comedy Central. E acho que a primeira ou a segunda vez que eu gravei pro Comedy Central, acho que foi a primeira vez que eu gravei pro Comedy Central. Uhum. Eu errei uma das piadas. E aí, pra Uhum. minha sorte, deu um problema no meu microfone e eu voltei pra gravar 2 dias depois. Ah, É, sim. E aí eu falei pro Rafinha, eu falei, putz, ainda bem que deu problema no microfone e eu gravei de novo, assim, eu tinha errado muito, cara, errei a piada pra caramba. E aí o Rafinha falou, pô, mas quando tá gravando, tudo bem você voltar e fazer a piada, a plateia vai rir
para você. Não precisa ser de uma vez inteira, você fala, putz, esqueci tal piada, caramba, como que eu esqueci essa piada no show? Pô, como é que é possível? Volta e grava, porque a plateia vai entender que você tá gravando. E aí na edição, bom, você tem que ser bom comediante para fazer a interpretação como se fosse dela a primeira vez que você tava gravando, para poder linkar tudo certinho. Sim. Ele falou, então quando tá gravando não tem problema, cara. Volta e grava de novo. Garante a gravação, sabe? Garante o especial todo, que é o que você falou. Não dá para perceber que são 2 dias de gravação, Sim. Ironia. Sim. Mas Ironia foram 2 dias. Bem na pegada daquele especial, só que aquele especial do Chris Rock que ele fez, o Kill the Messenger, acho que é de 2007, se eu não me engano. Ele gravou na África, em Nova York e acho que no Reino Unido, se eu não me engano. Só que ele tem backgrounds diferentes, assim, daí tu consegue ver que são mesmo texto, mas apresentações diferentes, assim. Mas cara, todo mundo grava mais do que uma apresentação. Eu imagino. Se você pegar o último do Kevin Hart, que é na casa dele... Na casa dele. É só prestar atenção na plateia. Se você prestar atenção, quando corta para uma câmera, geralmente a câmera é de lado. Tô dando a dica para os ouvintes e o público aqui. Você tá assistindo um show de stand-up, um especial na Netflix. Sim. Quando corta para a câmera de lado, você consegue ver a plateia lá atrás. Sempre dá para ver um pedaço da plateia. Presta atenção naquelas pessoas. Se no meio do show, o show tá passando, cortou para aquela mesma câmera e tem pessoas diferentes ali, esse já é um show diferente. As câmeras estão no mesmo lugar, o comediante tá com a mesma roupa, só que gravou ou no mesmo dia 3 sessões diferentes, ou em dias diferentes. Mas teve um show, não sei se foi do Louis C.K., teve um show que eu tava, ou acho que o Dave Chappelle, acho que foi do Dave Chappelle. Nossa, um desses shows que eu vi, tinham 4 plateias diferentes. 4 plateias. Sim. Mas a intenção é tu pegar aí é a magia da edição, né? Porque daí tu pega, sei lá, 4 horas e tu vê a melhor reação daquela piada nas 4 vezes, assim. Dessa piada o melhor foi essa daqui. Aí coloca. É meio que um jogo... É como um filme. O Captain Jack Sparrow não existe. Ele é é o Johnny Depp ali. É tudo computação gráfica. Então assim, nossa, mas... Pô, eu não percebi o corte. Que bom, é isso. Você não assiste Piratas do Caribe e fala assim, não, isso aí que ele tá fazendo com o barco não existe. Mas o barco não existe. Relaxa, é tudo mentira. É pro seu entretenimento. Agora para de achar lógica. Só assiste e se diverte. Agora tu me deixou chateado. Pensava que era de verdade mesmo. Os piratas eram baseados. E, cara, o que tu vê de mais... Uma coisa que o Seinfeld fala, ele não fala no livro, mas eu já vi ele falando em outras entrevistas, que não importa, tu pode ser o comediante mais engraçado do mundo, quando tu sobe no palco para testar coisa nova, a plateia tá ali, tipo, me faça rir. Não interessa tudo que tu fez no passado, tem uma puta série de sucesso. E ele fala isso, cara, me faça rir. Tu acha que isso é um dos principais desafios quando tu tá no palco? É lembrar texto? Sei lá, o nervosismo? O que tu acha que é o mais complicado quando tu vai no palco, assim, e tá ali na frente daquelas pessoas? Cara, não sei se tem uma coisa que é mais complicada. Sim. O processo é esse. Quando você resolve fazer stand-up, você quer fazer stand-up pra tua vida, você se apaixona pela arte, o caminho é esse, cara. O caminho é... Você é um profissional da sua área, então você tem que subir no palco e fazer as pessoas rirem. Não é que assim... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer as pessoas rirem. Sim, essa é a tua profissão. O arquiteto tem que tem que planejar uma casa que o engenheiro vai executar e a casa não vai cair. Assim, Sim, um prédio. Puta, cara, é muito difícil ser engenheiro. As pessoas cobram a gente que as casas não caiam. É a mesma coisa. É o motorista do ônibus que fala assim, nossa, mas o pessoal enche o saco se a gente se a gente bate o ônibus. Pô, porque não é pra bater o ônibus não, cara. O piloto de avião, nossa, cara, mas deu uma tempestade, eu não soube o que fazer, o avião caiu, o pessoal ficou meio bravo comigo. Porque é pra você saber pilotar na tempestade. Então, assim, o cara que falar assim, nossa, é muito difícil fazer as pessoas rirem, pô, vai fazer outra coisa, cara, que não precisa fazer as pessoas rirem, se isso te incomoda. Essa é a parte primordial da profissão que você escolheu. Então, vá lá, arrebente. Com certeza. Seja profissional, faça acontecer. Esse é o teu trabalho, cara. E de todas as iniciativas que tu já fez e faz na internet, né? Teve o blog, como eu falei na introdução, ali, apresentador e tal.
O stand-up, de certa forma, te ajudou nessas outras frentes, assim, seja de entrevista, seja de ator, seja de apresentador, te ajudou de alguma forma, assim? Completamente. Aí nesse ponto, de tudo que eu já fiz, eu acho o stand-up a arte mais completa pro comediante. Uhum. Porque no stand-up é aquilo que eu falei antes, né? No stand-up, se você escreve bem, as pessoas vão dar risada. Mas Sim, além de escrever bem, você tem que interpretar bem. E para sim. interpretar bem, você tem que ter uma autocrítica boa, ou ouvir o que os outros comediantes vão falar para você, ou perceber da plateia o dia que você teve uma reação melhor do que em outro dia fazendo a mesma piada. Uhum. Experimentar um pouco, às vezes contar a piada com um pouco mais corporal, ou menos corporal, ou com uma Sim. intensidade maior, ou andando pelo palco, ou parado no palco, ou Uhum. olhando para a plateia, ou não, assim, você vai experimentando um pouco e descobrindo o que funciona melhor. E quando Entendi. você manda bem em tudo, você sobe no palco, a piada, o teu gestual, tá tudo super alinhado, isso significa que você mandou bem como roteirista de piada, significa que você mandou bem como ator de comédia e que Sim. você mandou bem como um diretor que se dirigiu. Assim, caramba, essa é a melhor maneira de fazer isso porque o resultado é a risada ou a gargalhada, né, que é melhor ainda. Sim, Então sim. isso me ajudou na hora de escrever para o blog, porque o meu Uhum. ritmo melhorou, eu já comecei a ter uma noção do que o público pode ser que ria, porque você contar piada no palco, você percebe que o público dá risada, você entende o que talvez faça o público rir só lendo, você não tá na casa de ninguém, né? Sim, sim. Você, quando vai fazer um filme, quando vai fazer uma peça, quando vai fazer alguma coisa que outra pessoa escreveu, você já sabe mais ou menos como interpretar isso, baseado nas suas experiências de palco, que é Aham. também a experiência que o teatro te dá, né? O teatro te dá uma experiência, eu não sei se é melhor ou só diferente, que é você ter que mandar bem com alguma coisa que alguém escreve para você. Porque isso é Sim, televisão. Você vai sim. fazer uma novela, uma sitcom, um filme. Não é você que escreveu o filme. Alguém Uhum. escreveu e você tem que acreditar naquilo e você tem que fazer aquilo muito bem. Aquilo tem que ser engraçado. Mas que você lê e fala assim, puta, não sei onde é que tá a graça. Encontre a graça e faça ser engraçado. Porque se o roteirista achou que é engraçado, se o produtor achou que é engraçado, se o diretor achou que é engraçado, cabe a você fazer isso da maneira mais engraçada. Sim, sim. E aí tu entra num campo que tu é o que tu tá atuando no momento, né? Como diretor de filme. Como é que tu vê o cenário para filmes de comédia, assim? Porque a gente viu um boom em comédia nos anos 90, nos anos 2000, filmes, sei lá, desde Loucademia de Polícia até American Pie e tal. Como é que tu vê agora atualmente, assim? Eu sinto que tá, claro, a questão de filme de super-heróis meio que tomou um rumo surpreendente, assim. Tu acha que ainda tem mercado para comédia? Tu acha que é uma coisa cíclica que daqui a 10 anos vai voltar as comédias fodas, assim, pro cinema? Nunca pararam de acontecer, cara. É, Nunca pararam de acontecer. sim. Você assiste qualquer filme da Marvel, tem lá o Homem-Formiga fazendo uma porrada de piada, o Deadpool Uhum. fazendo 1 milhão de piadas, o Homem de Ferro fazendo piada. O humor nunca deixou de existir. O humor é o que tá em todos os filmes. Um filme dramático tem um personagem que é bobo e conta piada. Sim, É sim. o alívio cômico daquela Alívio história. cômico. Todo É. filme adolescente tem um amigo bobo. O Homem-Aranha tem, apesar de ele ser o próprio bobo, tem um amigo gordinho bobo que é engraçado pra caramba. Sim, sim. O Uhum. Homem-Aranha no Aranha-Verso, o próprio Miles Morales é bobo, porque ele é atrapalhado. Todos os outros É. Homem-Aranha são incríveis, menos ele. Ele tá virando Homem-Aranha agora. Uhum. Então a comédia nunca deixou de existir. Não importa se o Sim. filme é de ação, vamos pegar aí Bad Boys. Saiu Bad Boys 3, foi o maior faturamento do ano passado, até porque o filme lançou, a pandemia veio, os filmes foram cancelados. Sim. As pessoas pararam de ir no cinema. Então, o maior faturamento de 2020 foi Bad Boys 3. Mas também porque é um filme de ação policial com dois comediantes. Com dois O Will comediantes. Smith, o Will Smith e o Martin Lawrence são dois atores de comédia. Uhum. Quando você pega Duro de Matar, com Bruce Willis, baita filme porradeiro. Pô, o cara tá sendo irônico com o assassino o tempo todo. Sim.
Sim. Então, assim, não importa que tipo de filme ou série seja, né? Você pega o House, puta série médica, difícil pra caramba, tem piada. Você pega Pensa. Grey's Anatomy, que é uma série super séria também. Tem um ou outro personagem ali que é bobo pra dar um alívio, porque senão é só cirurgia, morte e romance. Só drama, daí ninguém aguenta. Só drama. Mas mesmo no drama tem um personagem que tá ali pra dar o alívio, né? Pra No você momento. digerir aquela história de uma maneira mais engraçada, né? E tu citou alguns nomes aí, Banguela, de comediantes, assim, em quem tu te inspira ou te inspirou no começo da carreira e continua vendo como, bah, essa pessoa é foda. Quem é o teu exemplo, assim, que tu segue, assim? Puta, velho, não tem um não, cara. Nunca Não tem nenhum foi... onde tu se espelha e tal. Porque tu Não, tem um estilo de comédia, pelo menos nos especiais e aonde eu te acompanhei, que é o autodepreciativo em certos pontos, assim, tipo, pô, sim, que merda, eu sou assim, pô, tu fala bastante da tua vida amorosa e tal. O sim. que é um estilo meio que, tipo, estilo do Louis C.K., entendeu? Não é estilo do Dave Chappelle já vai para outro lado. Crítica social, É o estilo do Kevin Hart, que é tipo, sou baixinho, que merda. É mais esse estilo que tu segue, assim, né? Meio que um. Mas eu não tenho exatamente um ídolo, assim, alguém que eu falo, caramba, olha só, esse cara tá fazendo desse jeito. Sim. Eu escrevo as coisas ou que acontecem comigo ou que eu imagino, e eu subo no palco e testo. E aí, se a plateia ri, fala, legal, a plateia riu, isso aqui eu vou guardar. Aham. Por exemplo, tem uma piada que eu faço, que ela não é sobre mim, mas é uma piada que eu demorei para encontrar qual a melhor maneira de contar ela. Que eu tive o pensamento que era a gente tem medo do rato. Era Ah, sim. a premissa da piada era essa, a gente tem medo do rato. Aham. E na minha cabeça, a parte engraçada dessa piada era o comparativo entre o rato e o leão. Que o leão na savana, o leão na selva, o leão é o bicho que mais coloca medo em todos os outros seres vivos. Sim. Mas na cidade, esse bicho é o rato. Então, para mim, o comparativo era muito entre o leão e o rato. Para mim, essa Sim. piada era muito entre leão e rato. Sabe? Qual é o rei daquele ambiente? É o rato. Na água é o crocodilo. Na Sim. terra é o leão. E na cidade é o rato. Para mim era muito isso. Uhum. E, cara, eu fiz algumas vezes, eu refiz. E as pessoas não riam do comparativo. Eu falava, cara, mas tem uma piada aqui, cara. Tem alguma piada aqui, cara. Tem alguma piada aqui. Uhum. E aí eu descobri que não tinha leão. Nunca precisou ter leão nessa piada. É verdade. A piada começa, a gente tem medo de rato. Isso não faz o menor sentido. Mas é porque o rato tem uma autoestima absurda. Esse é o Sim. problema. O problema é a autoestima do rato, que o rato olha um ser humano 300 vezes maior que ele e fala, eu dou conta, porque o rato corre pra cima da gente. Raramente o rato foge, o rato vem pra cima. E quando você tá Sim. com a vassoura querendo bater no rato, o rato olha a vassoura e vê ali uma oportunidade de dar uma voadora na sua boca. Porque ele vem correndo pelo cabo da vassoura. Então o que assusta a gente não é o tamanho do rato, é a autoestima. Tanto que tem Aham. aquela frase, você é um homem, é um rato. Infelizmente eu sou um homem, que eu queria ser um rato. Sim. Autoestima incrível que o rato tem. Aham. E aí eu percebi que não tinha leão, não precisava ter leão. Sim, só focando no rato e na É, autoestima dele, e tu fala no show, né? Se é. tu é um homem ou um rato? Eu sou o rato. Eu quero ser o rato. Não, eu sou um homem. Infelizmente, eu sou um homem. Eu queria É, ser um rato. aham. Mas eu acho outra boa também que tu usa, nenhuma aranha anda sozinha. Aí, Mas isso foi uma mentira que meu avô me contou e eu passei anos acreditando. sim, sim. Sabe como é que eu pensei que ia terminar essa piada? Ah, Porque tu fala, né? Tu começa na infância, nenhuma aranha anda sozinha. Aí no final tu pega, daí o teu vô, depois de 20 e tantos anos, encontra uma outra aranha na mesma casa. Aí tu fala, ô vô, aí tá, outra aranha, nenhuma aranha anda sozinha. Eu pensei que ele falaria, tipo, essa é a aranha que a gente encontrou há 20 anos atrás, é a parceira dela aí. por isso que eu não faço essa piada assim, porque as pessoas antecipam esse final. Sim, eu As imaginei. pessoas, as pessoas antecipam exatamente esse final, porque essa é a lógica do que a piada seguiria. Mas Sim, para sim.
para eu fazer você dar risada, eu tenho que quebrar a tua lógica. Aham. Eu tenho que inverter a tua expectativa. Então, se eu vou seguindo a piada por esse caminho e chega no final, você já sabe o final, você não vai rir. Sim, vai Você já ser sabe o tipo. final. Aham. Eu vou corresponder à expectativa que você está criando. E a risada vem de você se sentir surpreso. Tem uma piada que o Juca Chaves me contou, eu até publiquei algumas semanas nas minhas redes. O Juca Chaves fala assim: tem uma piada que eu contava no meu show que eu falava o seguinte: eu quero que o Roberto Marinho pegue todo o dinheiro que ele tem e enfie no meu cu. Então, assim, é Genial. muito subverter a expectativa. Aham. Porque até o enfie, você acha que é enfie no cu dele. Sim, tipo, vai merda, ele pode tomar no cu. Mas assim, eu quero que o Roberto Marinho pegue todo o dinheiro que ele tem e enfie no meu cu. E aí você dá risada e fala assim, porra, é verdade, tá aí. Tá aí, Eu é também. isso. Eu também, pô, eu também quero. Aham. Então é subverter muito a expectativa. Sim, E essa talvez seja a escola que eu siga, e não é exatamente um comediante. Então não é o Louis C.K., não é o Kevin sim, Hart, sim. tá mais São pra Juca vários. Chaves, entendeu? Bem, mas sim, a gente tem vários aqui, o Chico Anísio e vários outros É, que a gente tem que se exatamente. espelhar aqui. E, cara, mais seguindo para a finaleira aqui do nosso papo, tem alguma piada assim? Tu já falou que não catagola, não arquiva as piadas do jeito que o Jerry Seinfeld arquiva, né? Mas tem alguma piada que tu pensa e fale, porra, essa daqui foi foda. Essa daqui é muito engraçada, essa daqui estourou a boca do balão, assim. Tem alguma que tu te orgulha, assim, sabe? Cara, tem uma piada que eu me orgulho muito porque ela demora muito pra chegar e quando ela chega eu acho ela muito surpreendente, que é Uhum. a história da maratona, quando eu conto a história da maratona. Sim, Porque ela é uma história longa que eu lembro que quando eu fiz essa piada, uma das primeiras vezes que eu tava fazendo essa piada, ela já funcionou desde a primeira vez. Porque quando eu escrevi essa piada, que eu conto como a história da maratona, o Filípides na Grécia Antiga, e ele correu na sim. montanha da maratona para avisar todo mundo e tudo mais. Uma das primeiras vezes que eu tava fazendo essa piada, eu chamei o Diogo Portugal para assistir. Eu tava fazendo show lá no Comédia ao Vivo. Aham. Eu falei, Diogo, eu quero que você assista essa piada. Eu quero que você assista eu fazendo essa piada. Que ela termina muito bem, mas eu quero saber se ela faz sentido, se ela tá muito longa, não tá, se eu posso diminuir a história. E aí eu fiz a piada, e enfim, no final eu digo que eu fico indignado de por que existe a maratona, porque é a história do Filípides, que ele correu 42 quilômetros para avisar a cidade dele que o exército inimigo estava indo atacar de barco, né, pelo mar, Aham. e os guerreiros todos estavam na guerra, e os inimigos sabiam que os guerreiros estavam na guerra, então eles foram pelo mar para atacar a cidade, e o Filípides voltou para avisar. Então ele voltou correndo na montanha da maratona, e ele correu Sim. 42 quilômetros subindo uma montanha. Num Sim. tempo recorde, tanto que ele avisou, os inimigos estão chegando e morreu. Mas eu subverto um pouco a história porque eu falo, quer dizer, tem duas linhas. Na verdade, eu não subverto. Tem uma linha que diz que ele correu para avisar que os inimigos estavam vindo, e uma Aham. outra linha que diz que, como existia a possibilidade dos inimigos atacarem pelo mar, se em 2 dias a cidade não tivesse notícia dos guerreiros, todo mundo ia se matar para não ser morto pelos inimigos. Sim, E porque aí ele tava correu vindo. para avisar que eles tinham vencido a guerra. Então tem essas duas vias essas duas linhas históricas. Eu escolhi uma, que é o que Uhum. ele volta para avisar que eles tinham vencido. Tanto que quando ele chega, ele fala, vencemos, ele cai morto. Porque Sim. esse é o final da história. Ele correu 42 quilômetros, avisou a cidade do que quer que seja e morreu. E aí, quando criaram os Jogos Olímpicos, falaram: caramba, a gente precisa homenagear o melhor mensageiro que já existiu, que é o Filípides, que Aham. correu 42 quilômetros para trazer uma mensagem. E aí eu conto toda essa história. E no finalzinho eu jogo água, eu pego na plateia um copo d'água e eu jogo na minha cara, como se eu estivesse muito cansado, aí eu fico enrolando para entregar a mensagem, qual é a mensagem, Ofegante.
ficou ofegante, assim, para criar a expectativa, né? Aumentar a tensão na plateia. E aí eu falo, vencemos. E aí eu caio no palco, caio morto no palco. E aí a plateia ri, porque, caramba, um gordo caindo é sempre muito engraçado. Sim. E aí eu levanto muito puto. Eu levanto muito puto e falo, aí morreu! E Felipe diz, morreu! Qual é a chance que existe de eu fazer essa merda? Que é um esporte que homenageia um cara que morreu. E aí você quer que eu brinque disso? Não vou brincar. Não vou. A lição tá aí, é histórico, é. O cara correu e morreu e falou assim, não, a gente tem que praticar isso. Não tem. A história já prova que não. E a história... E aí, só que eu vou criando essa história muito longa para chegar nesse final, que é do tipo, realmente, não faz sentido a gente querer praticar esse esporte em que o homenageado morreu praticando. Sim, uma coisa saudável, tipo, o cara chegou, não, o cara morreu. Pra que tu vai... o cara chegou e morreu. Então, assim, eu não tenho que correr 42 quilômetros, nem que for numa pista reta, nem que não seja numa montanha, não quero. E esse ponto, quando tu chega ofegante, é outro ponto, né? Porque tu segura a plateia, tu fica ofegante e começa a ficar engraçado, porque, tipo, tu começa a ver, pô, o cara correu 42 quilômetros, deixa ele respirar um pouco. Não, ele chega na cidade, todo mundo, e eu falo, todo mundo foi lá ver o que Felipe Diz tinha para falar, porque se ele fala, perdemos a guerra, todo mundo se mata. Se ele fala, vencemos a guerra, todo mundo fica tranquilo. Então, ele volta, e aí todo mundo vai ver o que ele falou, e aí o Felipe Diz fica... Só um pouquinho, E eu fico ali enrolando, que é o que a gente faz quando a gente tá cansado, que não consegue falar porra nenhuma. E aí eu falo, vencemos, e caio morto. Sim. E aí o Diogo Portugal, quando eu fiz, e a plateia riu, e a plateia aplaudiu, e foi incrível. Depois no camarim o Diogo falou assim, Banguela, a cada minuto que passava você contando a história da maratona, a minha cabeça só ficava assim, como que ele vai terminar isso, cara? Como que ele vai terminar isso de forma engraçada? Isso não é engraçado. Caramba, tá muito longa, essa história tá muito longa, isso não é engraçado, isso não é engraçado. Cara, não tem nenhuma piada aqui, caramba. Ele tava muito preocupado, que ele falou assim, cara, e acho que como o Diogo é bem mais experiente do que eu acho que o Diogo foi meio como o Doutor Estranho no penúltimo Vingadores, que ele fica tentando imaginar todas as possibilidades de sucesso. Ele falou assim, cara, em nenhum momento eu achava que isso ia terminar engraçado, porque você tá contando a história de um cara que correu na montanha. Assim, cara, isso não vai terminar engraçado, isso não vai terminar... Caramba, não tem como terminar engraçado. Ele falou, aí quando você se joga no chão, cara, isso é tão engraçado, cara. Eu falei, então tá tudo certo. Ele falou, cara, piada é incrível, cara. Piada é incrível. Sim. Então essa é uma piada que eu orgulho muito, porque é uma piada que eu sabia que eu tava segurando a plateia, que é assim... E do palco, você consegue ver que a plateia tá meio como o Diogo Portugal, assim. Onde que isso vai acabar? Sim. Caramba, como que isso vai terminar? Procurando uma lógica atrás daquilo. Que é aquilo, né? Todo mundo tentando antecipar o final da piada. E aí o final, é claro que ninguém imagina que no final eu vou me jogar no chão. Sim. Claro que ninguém imagina que eu vou gritar no microfone e falar, e morreu! E Felipe Diz morreu! Muito puto. Qual é o incentivo que eu tenho pra fazer essa merda? E a plateia entende muito a raiva que esse gordinho tá sobre o tema maratona. Mas não deixa de ser uma observação, né? Tu fez, porque é óbvio que o cara vai estar cansado. E é isso que é foda, para mim, desse livro aqui, para quem tá assistindo, esse é o livrão dele aqui, tá? E ele é desse jeito, a Intrínseca fez um puta de um trabalho na edição dele, porque tem até aqui, internamente, aqui tu vê as escritas do próprio Seinfeld aqui, como as cartas que ele... onde ele escreveu a piada. E para mim a piada mais engraçada é uma observação muito idiota, assim, que é tipo, por que quando a gente vai numa loja de sapato tem aquele espelho no chão? Tipo, para quem vê aqui o nosso sapato, ou um mendigo ou teu gato, para eles verem como é que o teu sapato tá, porque quem é que vai ver teu sapato daquele ângulo, sabe? Daí tu fica pensando, porra, é verdade. No meu show Ironia, tem uma piada que o Oscar Filho falou para mim, ele falou, eu acho que o Seinfeld tem uma piada igual a tua. Eu falei, puta, eu não sou dos maiores fãs do Seinfeld, eu não me lembro, cara.
de ter guardado alguma piada do Seinfeld na minha cabeça, assim. Eu nunca fui de assistir a série, nem nada. Sim. E aí eu falei, qual que é a piada? Ele falou da buzina. Por que o cara buzina pra mulher? Ah, sim, E sim. aí, e aí eu falei, como é que é a piada do Seinfeld? Ele falou, não sei, mas eu acho que o Seinfeld tem uma piada sobre por que os caras buzinam pras mulheres. Eu falei, puta merda. Aí eu joguei no Google, tentei encontrar a piada e já tava gravado. O Oscar assistiu no YouTube o meu show. Uhum. Puta merda, procurei, nunca encontrei essa piada. E aí, um dia, eu assim, acho que eu tenho que dar uma estudada melhor no Seinfeld, assim. O pessoal fala tanto dele, eu realmente acho as observações dele legais, mas nunca abracei tanto a ideia de ter que estudar como o Sim. Seinfeld faz o que ele faz. Eu falei, bom, vou começar do início, vou assistir a série. Aí botei a série, primeiro episódio piloto, vamos ver qual é. A primeira piada do episódio piloto do Seinfeld é essa piada. Sério? Puta que Por que os pariu. caras buzinam para as mulheres na rua? Só que o punchline, o final da piada do Seinfeld, essa é a preparação, né? Para quem não sabe qual é a anatomia de uma piada. Uma piada tem uma preparação e a piada é quando termina a frase. A piada é no final da frase. Sim. Então é a preparação e a piada. Então a preparação dele por que os caras buzinam para a mulher na rua? E a piada é alguma coisa como: será que eles acham que fazendo bip bip eles vão conseguir fom fom? Essa é Uma a piada coisa. do Seinfeld. Aham. E a minha por que os caras buzinam pra mulher na rua? O que eles acham que vai acontecer? Que a mulher vai olhar e falar assim: nossa, um desconhecido buzinou pra mim, eu preciso pegar essa carona. Sim. É, eu Preciso dar preciso pra ele. eu preciso entrar naquele carro. Ou o cara que assovia pra mulher na rua. O que o cara espera? Que a mulher fala, nossa, que cara afinado, eu preciso beijar aquela boca. Não faz o menor sentido. E Sim, aí, quando eu sim. assisti, eu falei, Oscar, encontrei a piada. Não é a mesma. É a mesma observação. É a A mesma mesma. premissa, mas A sim. observação é por que os caras buzinam pras mulheres na rua. E aí eu falei pro Oscar, eu só soube dessa piada agora, porque eu nunca tinha assistido a série Seinfeld do Sim. começo. Então eu conheci a piada muito tempo depois. E aí o Uhum. Oscar falou: ela começa igual, mas ela termina diferente. Eu falei: então foi uma baita coincidência. Eu fico muito feliz de ter escrito uma piada com a mesma premissa do Seinfeld, Aham. só com uns 30 anos de atraso. Sim. E o Não, que que, e o termina que, diferente. e o que é mais absurdo, porque 30 anos depois os caras continuam buzinando para as mulheres na rua, achando É, que isso vai dar algum resultado positivo. Tanto que o final da minha piada inteira eu não conheço um cara que conseguiu pegar uma mulher buzinando para ela na rua. Mas eu sim. também não conheço o Rodrigo Hilbert. Às vezes é assim Sim, que tu ele, termina. às vezes é assim que ele pega a mulher. Aham. Ah, cara, que foda, meu. Foda esse papo aqui. E, cara, queria te perguntar, teu próximo especial de comédia, como é que tá? Tá trabalhando, tá focado em direção, tu lançou um filme agora. Como é que tá isso na tua cabeça, assim, ou tu vai reaver isso daqui a um tempo? Cara, eu quero fazer outro especial de comédia. Eu tenho uma ideia um pouco maior de como eu adoraria que fosse esse especial de comédia, Sim, mas eu preciso estudar um pouco mais. É uma coisa que vai tomar um pouco mais de tempo, porque não é exatamente só escrever as piadas. Vai ser um show de stand-up, eu no palco, só isso. sim. Mas a maneira que isso vai ser feita é um pouco mais trabalhosa e eu preciso estudar. Eu preciso estudar melhor o inglês. Porque Ah, tu quer fazer em inglês já. Tu já fez alguns shows aí em inglês, Isso, né? isso. As coisas estão começando a reabrir aqui nos Estados Unidos, mas já fiz algumas coisas em inglês. Quero fazer mais. Uhum. E o show não seria completamente em inglês, não, mas tem uma parte em inglês que daí eu preciso estudar mais para ficar mais confortável em fazer piada nessa língua, ficar Sim, mais tranquilo pensando em inglês. Então, precisa de trabalho para atingir a excelência que eu quero. Eu preciso estudar mais. Não é tá. para agora, não.
Mas tu enrolou, me dá um ano aí pra dizer pra galera que gosta de ti, que segue teu especial que nem eu, me dá um ano aí, me dá um Não prazo. faço a menor ideia. Faço a menor ideia. É uma coisa que realmente não está nas minhas prioridades, mas está Aham. na lista. É uma coisa Analista, que boa. não Boa. está nas prioridades, mas não está na lista. O que eu posso falar para você é que provavelmente até 2030 esse Ó, especial sai. já é Porque um. porque a minha lista de prioridades vai até 2030. Sim. Eu fiz uma lista de prioridades. No ano Nossa. passado, eu fiz uma lista de prioridades de 10 anos. Então, Que eu tenho, massa. Que tenho, massa. priori, tenho prioridades nos próximos 9 anos ainda. Sim. Nossa. E Imagina o esse, e quanto esse, e esse, projeto. e esse stand-up tá no meio. Tá no Sim. meio disso. Então, até 2030, até os meus 45 anos de vida, Ó. esse stand-up vai sair. Que massa. Bom, já é um sinal. É um sinal daquela. Uhum. É melhor do que se tu falasse, não, eu cansei já, 2 especiais já é bom o suficiente. Já Não, deu não, uma não, não. esperança já. Tem gás para mais, tenho gás para mais. Boa, Banguela. Cara, brigadão por ter batido esse papo aqui sobre comédia. Muito feliz com a tua presença aqui no Bookcast. Alguma indicação de livro, já que a gente está falando de Bookcast, eu vejo que tu tá sempre compartilhando livros. Agora tu tá lendo alguns livros sobre o roteiro, né? Alguma Sim, indicação de livro que queira deixar aí pro pessoal que esteja lendo, ou que tu leu, que achou muito foda? claro. Tem 2 livros, um é sequência do outro, que ele chama Como Escrever Humor. Uhum, É um livro de capa amarela. E a adaptação é muito bem feita, assim, a versão brasileira do livro é muito bem feita. O sim, segundo livro tem exemplos nacionais, tem exemplos tanto de stand-up quanto do teatro, tem legal. exemplo da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, que é a companhia de teatro da qual eu faço parte também. Uhum, Então são 2 livros muito bons e a cada capítulo tem um exercício para você fazer no final. Então ele te ensina vários caminhos de comédia. Se você é uma pessoa que gosta de comédia, mas está um pouco perdido sobre o que você quer escrever, sim, ou sobre o que você quer aprender, ou se você não sabe quais são essas maneiras, quais são esses caminhos, você sabe que é alguma coisa na comédia, mas você não tem se encaixado em nada, esses livros vão ser muito bons para te mostrar um pouco do universo do humor, o universo do que é escrever humor, uhum, é, e você vai treinar, e assim como qualquer coisa na vida, né? Você é, entra na escola para aprender todas as matérias, e a ideia é que no final do terceiro ano, né, do terceiro colegial, não sei como chama agora isso, mas no final disso você vai saber mais ou menos qual faculdade você quer cursar. uhum, Então, esse é um. E se você for cursar medicina ainda, é pior ainda, que você termina medicina depois de 5 anos como clínico geral. Você sim. termina sem saber ainda o que você quer. Como direito também, você termina direito, você tem que descobrir o que você quer depois de terminar o curso de Sim, direito. tem que se Então, especializar depois. na publicidade é assim também, eu sou formado em publicidade, né? Você se forma como publicitário, mas publicitário é tão generalista, Sim, que você precisa focar em alguma coisa depois que você se forma. Então, esse livro é um pouco para isso. Você gosta de humor? Então, leia Como Escrever Humor. como escrever humor, legal. A maior dica é um livro de capa amarela, escrito em branco e preto na capa. É, são Beleza. dois, são 2 volumes e Uhum. são 2 livros que podem te dar uma luz sobre escrever comédia. Ótimo. E onde é que a gente encontra teu filme Second Date, teu longa-metragem que tu lançou aí? Ele está no jacarebanguela.com.br. Você Perfeito. entra lá, ele tem um cadastrozinho que você tem que preencher lá e aí você consegue comprar e assistir o filme. Beleza, Banguela. Muito obrigado de novo pela tua presença. E, galera, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, foi um prazer, até mais. Deixa eu parar.